Então, pessoal, a senhora Simone Tebet, derrotada nas eleições do ano passado, que fez o L com gosto para conseguir um carguinho e conseguiu o cargo de ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula, né? Pensa na batata que ela tem, batata quente que ela tem na mão nessa história aí. Ela continua, então, nessa saga de não parecer não entender em que governo que ela está e quais são os parâmetros econômicos nos quais esse governo se baseia. Ela continua ainda fantasiando aquela história de que sim, é possível haver algum tipo de equilíbrio fiscal no governo Lula. Tá tudo desabando, os gastos estão altos, as receitas estão diminuindo, estão frustrando os planos do governo. Tenho falado sobre tudo isso aqui no canal, mas ela ainda continua com esse otimismo que não faz o menor sentido, não tem nenhum vínculo lógico com a realidade. E ela diz aqui o seguinte, né? A saída para a receita menores com projetos no Congresso, ou seja, a receita está caindo, mas tem projetos em andamento lá no Congresso Nacional que vão ser aprovados e vão resolver a história. O governo vai arrecadar tudo o que precisa para dar conta dos seus planos fiscais, né? Novamente, parece que a Simone Tebet desconhece ou esquece em que governo ela está, de qual governo ela faz parte, né? Então vamos dar uma olhada nessa história aqui, ver o que afirma a senhora Simone Tebet a respeito de todos esses temas orçamentários e fiscais que estão deixando o pessoal do PT realmente de cabelo em pé. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, ela afirmou isso aqui ontem, quarta-feira, dia 25 de outubro. Estou gravando este vídeo no dia 26, quinta-feira, né, à noite. Ela disse aqui o seguinte a respeito disso, né? Eu quero deixar vocês muito tranquilos. O pessoal que estava fazendo questionamentos para ela a respeito da questão orçamentária. Existem algumas medidas que podem estar substituindo, não são muitas, óbvio, que podem estar substituindo a possível diminuição de receita por conta de modificação de alíquota, né? Não só por conta disso, por conta de um problema econômico realmente em curso no Brasil, ou seja, uma economia esfriando, algo que vai diminuir naturalmente as receitas do governo Lula, principalmente no final deste ano, porque a economia já está dando sinais de desaceleração, de enfraquecimento. Então isso obviamente vai impactar o resultado já deste ano e vai tirar totalmente qualquer credibilidade que o orçamento apresentado para o ano que vem possa ainda ter, né? Então, a equipe econômica do governo Lula, que inclui principalmente o Ministério da Fazenda do Fernando Haddad, mas também esse pessoal do Planejamento e Orçamento da Simone Tebet, essa equipe econômica tem aí cerca de 8 semanas para aprovar esses projetos prioritários que vão impactar na receita e no orçamento do ano que vem. Isso porque o Congresso Nacional vai entrar em recesso em breve, né? Estamos aí no final de outubro, tem novembro e um pedacinho de dezembro para ter sessões suficientes para aprovar projetos importantes, e aí existem várias propostas aí que podem dar ao menos 63 bilhões de reais em receitas para o governo no ano que vem. Então, olha o tanto que o governo Lula está dependendo de projetos serem aprovados no Congresso Nacional para ter receita, né? Porque isso aqui está no Congresso para ser debatido, para ser avaliado. Eventualmente, muitas coisas aqui, muitos desses projetos sequer serão aprovados pelo Congresso Nacional, vão ficar por lá mesmo e vão representar uma frustração de receitas para o próximo ano, né? Então, atualmente, tem 7 medidas propostas pelo governo federal e que estão travadas lá no Congresso, né? Então tem esse gráfico aqui do pessoal do Poder 360, eu gosto de olhar as notícias aqui porque eles fazem uns infográficos bem bacanas aqui, bem ilustrativos, que a gente usa para falar dos temas, né? Então essas aqui são as principais pautas que estão em debate lá no Congresso Nacional, né? Que para mim tem 8. Não sei exatamente como que eles estão contando isso aqui, né? Mas olha só a ideia por trás desse infográfico. Os itens que estão aqui em laranja têm uma chance média de aprovação no curto prazo. Curto prazo, entenda-se este ano ainda, as próximas semanas, né? E as que têm aprovação, chance alta de aprovação no curto prazo, estão de verde. Então veja que a maior parte aqui dos itens, inclusive aqueles com uma receita maior, com um valor maior aqui, de fato estão com
pouca probabilidade de serem aprovados esse ano aqui, uma chance média, mas eu diria que há pouca chance de fato. E agora entendi qual é a contagem deles, né? Tem vários projetos de lei aqui dentro de cada item. Aqui são itens, são tópicos, né, de forma geral aqui. Então veja que tem taxação de offshores, está parada lá na Câmara dos Deputados ainda, taxação dos fundos exclusivos, a questão de mudança aqui de subvenções para investimentos no ICMS, que é o grande filé mignon dessa história, o valor aqui esperado de 40 bilhões de reais para o próximo ano, aí, caso seja aprovado, né? Taxação das apostas esportivas e repatriação de recursos, isso aqui dá 63 bilhões de reais para o governo federal, sendo que além desses itens aqui, que tem valores já projetados, existem outras pautas chamadas aqui de estruturantes, né? Dentre elas a reforma tributária, que o governo quer aprovar ainda esse ano, o relator já vai liberar para apreciação, mas os senadores, né? Isso aqui está parado lá no Senado Federal, né? Então os senadores já deram a entender que isso não vai ser votado este ano, a votação vai ficar para o ano que vem. Isso se o debate não ficar para o ano que vem, porque tem uma série de questões ali a serem colocadas para debate no plenário, né? Já a questão do orçamento e das diretrizes, meio que tem que ser aprovado esse ano mesmo, a coisa não vai passar para 2024, isso aí o Congresso vai resolver até lá. Se de uma forma positiva para o governo Lula ou não, ainda não sabemos, né? Então a senhora Simone Tebet disse o seguinte aqui, em relação a esses temas que estão propostos para votação e seus possíveis impactos nos cofres do governo Lula para o ano que vem. Vamos aguardar até o final do ano, ver todos os projetos que vão ser aprovados com as alíquotas específicas estabelecidas pelo Congresso Nacional e depois vamos voltar a fazer conta, fazer aquela numerologia lá, né? Isso porque ela falou, inclusive a Simone Tebet, que é natural que o Congresso altere os projetos do governo e que estes não sejam aprovados como se quer inicialmente. Então, todo mundo meio que já sabe que a coisa funciona assim, né? Além disso, ela disse também, né, ela afirmou aqui, que existe uma tradição por parte do Congresso Nacional, digamos assim, de deixar para o finalzinho do ano, as últimas 3 semanas do ano, para resolver os problemas aqui, os assuntos principais, né? É engraçado ela falar isso aqui, porque ela, senadora, né, faz parte, ou fez parte do Congresso Nacional, então ela meio que está assumindo a sua própria culpa nessa história, dizendo o seguinte: como eu fui parlamentar, eu sei que a gente gosta de procrastinar os temas importantes. É claro que a gente sabe que não se trata de procrastinação, né? Palavra difícil, complicada, né? Uma armadilha linguística. Mas não se trata disso apenas. O Congresso Nacional está jogando com o governo Lula, essa é a grande verdade, né? Eles querem imprensar o governo contra a parede para conseguir uns carguinhos. Olha a questão da Caixa Econômica que rolou justamente para desempatar algumas pautas ali no Congresso Nacional. O governo Lula tirou a presidente da Caixa para abrir espaço para outro nome indicado pelo Centrão ocupar esse lugar, né? Mas então aqui nós temos a projeção do resultado que o governo espera, que é uma coisa ridícula, uma coisa patética, ninguém leva a sério, a Simone Tebet não leva isso a sério, eu já falei disso aqui no canal também, inclusive, né? Mas é aquela tal da história das bandas aqui, o resultado primário, e umas bandas, a banda nada mais é do que um valor aí aceitável, né? Uma margem de erro que estaria dentro do aceitável para a meta estabelecida. Lembrando que, de fato, né, a meta, se não for atingida, não vai representar problema nenhum para o governo, não vai dar pedido de impeachment, porque pelo arcabouço fiscal o governo manda uma cartinha de pedido de desculpas para o Congresso Nacional e tá sussa, tá tudo feito. Então, para este ano, existe aqui uma perspectiva, uma expectativa de um déficit aqui de menos 0,5%, um déficit de 0,5% do valor total do PIB. Então, isso aí, dentro da banda, poderia ser 0,25 até 0,75. Eu acho que aqui seria 0, tá? Não tenho certeza como é que eles chegaram nesse cálculo, mas a banda, conforme você pode ver, é de 0,5% para baixo ou para cima. E para 2024, prevêem um valor 0, ou seja, nem déficit, nem superávit, com uma receita que está sendo frustrada a cada momento, né? O pessoal, inclusive, já projeta um rombo no PIB aqui de mais de 1%, o que ultrapassaria essa banda aqui. E piada das piadas, o pessoal ainda está projetando um superávit primário de 0,5% lá em 2025
e de 1% lá em 2026, uma coisa assim patética, não é? E aí o Cláudio Cajado, do PP da Bahia, menciona um detalhe muito importante aqui, né? Que para chegar a essa meta de zerar o déficit em 2024, né, chegar no valor zero aqui, o governo precisaria aumentar a arrecadação em 120 bilhões de reais. É muita grana, é uma montanha de dinheiro que, conforme nós podemos ver aqui, está muito difícil do governo Lula conseguir essa grana toda, todos esses dinheiros, todos esses valores aí, né? A Simone Tebet mostra mais uma vez, portanto, que ela tem ou uma fé muito grande, né, uma crendice muito grande na capacidade do governo Lula de articular isso no Congresso Nacional para ter esses valores aí, ou ela simplesmente não joga com a realidade mesmo, ela finge desconhecer os fatos para ter um discurso mais bonitinho para apresentar para o público em geral, porque a verdade é que não apenas o governo Lula está tendo dificuldades para conseguir juntar os valores de orçamento, de receita que ele precisa, como também nós estamos caminhando, infelizmente, para uma crise econômica, talvez, ou pelo menos algum tipo de retração, uma economia mais lenta no melhor dos cenários, o que, obviamente, impacta de forma negativa as receitas do Estado. E não é aumentando a alíquota que você faz isso, que você aumenta as receitas. A curva de Laffer nos explica isso de forma clara. Então o governo Lula está indo totalmente no caminho errado para conseguir uma questão fiscal mais sólida, mais estável, mais equilibrada. Ou seja, esses números, esses valores, esses dados não têm qualquer tipo de verossimilhança, eles não são fidedignos, a gente não vai conseguir ver isso aqui no ano que vem, muito pelo contrário. As informações econômicas a serem apuradas no decorrer de 2024 não são nada animadoras e a Simone Tebet continua então macaqueando essa história como se houvesse um caminho sensato a se seguir, fazendo parte do governo Lula, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.